Vamos lá. E Eu sou o Carlos, eu sou a Flávia. nós somos do canal Planos e Fugas. Oba! Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o trabalho de um escritor, né, desde o início até o lançamento, né? Então, no primeiro vídeo a gente fez uma rápida apresentação do que a gente vai fazer e hoje a gente vai tratar do... O que a gente vai tratar mesmo? Hoje nós vamos tratar de o que fazer quando se tem uma ideia. De onde um escritor pode tirar ideias para poder construir as suas histórias, né? E como ele pode associar ideias diferentes, de fontes diferentes, para fazer uma ideia original, né? Para fazer uma trama original. A gente pode começar dando como exemplo a ideia do nosso livro. Então, a gente estava numa livraria e eu comecei a ver. Já tinha visto, mas aí eu fui rever aquele monte, aquelas sagas todas de amores impossíveis. E aí um monte de livros sobre fadas, vampiros, lobisomens, anjos. E originais, histórias ótimas, inclusive de autores nacionais renomados, super conhecidos. E aí pensei assim, poxa, mas eles conseguem escrever essas histórias e com assuntos já tão conhecidos e histórias boas. Então começamos a conversar sobre isso, e aí eu notei que tinha tanta princesinha das águas, princesinha do castelo, não sei das quantas, princesinha do inferno. Aí foi a hora que a gente pensou, do inferno não tinha, né? Pois é. E aí veio a pergunta, o que seria uma princesinha do inferno? Né? Assim, a gente quis, a partir daí, fazer uma história que tivesse isso como subtítulo. Mas ficava essa dúvida, né? Como assim princesinha do inferno? Né? São palavras que a princípio não casam muito bem. E aí a gente associou essa ideia com uma segunda, que é o quê? Nós dois gostamos de música, gostamos de rock. O rock and roll trata, né, do inferno de uma maneira diferente da maneira clássica, da mitologia cristã e tal. Então a gente pensou, e se a gente associasse esse subtítulo Princesinha do Inferno com o submundo retratado nas músicas de rock, nas capas dos CDs, nos clipes? Então a gente pensou, esse inferno então vai ser o submundo do rock and roll. A partir daí a gente associou essas duas ideias e a gente teve essa semente, né? O que poderia gerar uma história original. Pois é, e a gente está falando de ideias. Então, sobre ideias, normalmente os escritores têm esse talento de observar ao seu redor, observar as pessoas, captar tudo que ele pode para si. Tem a antena ligada, né? Tem o radar, né? Radar, exatamente isso. Nós temos isso e a gente sabe que os escritores, vocês aí, eu tenho certeza, todos nós temos. E então, foi com isso, né, que surgiu essa ideia nossa, que a gente juntou com coisas que a gente já tinha. E assim, como ter ideias, lógico que todo mundo tem, mas o importante é prestar atenção nessas ideias. Estar sempre antenado na ideia que teve ou em algo que viu e gostou e juntar com as ideias que estão na cachola e fazer algo com isso, montar algo com isso. Muitas vezes, assim, tem uma fala de um filme ou a própria trama central de um filme, você associar isso com uma outra coisa, uma história em quadrinho ou um podcast que você ouviu sobre um tema em particular, de repente você associando essas duas coisas que te chamaram a atenção, você vai ter uma terceira que pode ser uma trama original. Essa coisa de ideia, pra gente, surgiu o subtítulo do nosso livro. Mas nem sempre é assim. Às vezes a ideia surge com um personagem. Eu, por exemplo, uma colega de trabalho, conversando normalmente, a gente estava almoçando e ela falando de Jujuba. E aí, muito inteligente, muito esperta, muito observadora. E aí ela falando de jujubas coloridas, jujubas açucaradas, são tão pequenininhas, tão gostosas, saborosas, é tão bom sentar no sofá. Eu como 1 quilo de jujuba, é muito bom. E aí eu comecei a observar como ela descrevia a jujuba. Logo eu já pensei, captei aquela ideia dela e pensei, caramba, se algum dia eu tiver um personagem que for apaixonado por doce, certamente ele vai ser apaixonado por jujuba e vai ser por quê?
porque eu prestei atenção no que a minha colega estava falando sobre Jujuba e vou aproveitar as impressões que ela tem sobre esse pequeno docinho, essa guloseima, e colocar como particularidade desse personagem. A gente está tratando aqui como uma ideia inicial, né? Mas é lógico que ao longo do processo de escrita o autor ele tem que ter outras ideias, né? Para completando as lacunas da trama. E isso é possível a partir da pesquisa de referências, né? No nosso caso, por exemplo, conforme a gente teve a ideia de associar o rock ao termo princesinha, a gente começou a pesquisar nas fontes, né? A gente viu muito clipe, leu muita letra de música, para tirar dali complementos, né, para a trama, para poder dar ideia e para dar ideia de como a gente poderia seguir com a trama. Aproveitar essa temática para poder incrementar a primeira ideia, para poder tornar aquilo uma coisa mais palpável como história, certo? Porque na realidade, você depois que tem a ideia, você começa a pensar um monte de coisas sobre quais personagens, em que mundo você vai colocar esses personagens. Então, é importante realmente ter aí uma bagagem de pesquisa. A partir daí, a gente já começa a pensar na segunda etapa da construção da história, que é justamente a premissa, quando a gente já tem um problema à vista. Quando você tem o começo de uma história até que se apresenta um problema para esse protagonista, para esse conjunto de personagens que seja. E isso já é um assunto para o próximo vídeo, como transformar a ideia numa premissa. Ok, então, gente, se vê. Até lá.